Olá, tudo bem? Tudo em ordem? A notícia que eu vou trazer hoje interessa a todas as pessoas que trabalham com segurança pública e têm que usar a força, eu digo sempre a energia, para controlar determinadas situações em nome do Estado, em nome do município, enfim, em nome da União. Legal? Então, isso vai interessar para você. Muito bem, quem sou eu primeiro? Eu sou o Daniel Pereira Coach. Trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAB e Enem. Aqui embaixo na descrição deste vídeo você vê todo o meu portfólio. Dê uma olhada aqui. Ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Estamos crescendo, estamos crescendo. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação. Vou trazer uma notícia que surgiu ontem, está no G1, mas isso está sendo colocado nas principais mídias nacionais e tem a ver com um levantamento que o ministro Ricardo Lewandowski fez e está enviando para o governo federal, porque ele envia para a Casa Civil, que é quem coordena a assessoria do presidente, né, seja ele qual for, para que haja um estudo. Ele está enviando um decreto para organizar o que a gente chama de uso da força pelas polícias. E aqui eu quero ser mais abrangente. Polícias aqui de um modo geral, que inclui as polícias tradicionais, inclui as guardas municipais e, quiçá, talvez, incluam aí também os futuros guardas civis patrimoniais municipais. Legal? Então isso interessa para muita gente que trabalha com a força pública, como antigamente nós dizíamos para todas as pessoas que trabalham com segurança pública, amplo senso, né? A segurança pública ampliada. Então, o texto dá ao Ministério da Justiça poder para definir regras sobre uso de armas e revistas em ruas e casas. Quer dizer, chama para o Ministério da Justiça esse poder dever. O decreto condiciona o repasse de verbas federais ao cumprimento de normas. Esta é a sanção sobre repasse de normas para aquele estado que não esteja cumprindo esta regra, que ainda vai virar decreto, que ainda está em estudo. Legal? Vamos a ela aqui, o ministro da vamos à notícia, claro. Ministro, e vou deixar o link para você ler. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, enviou à Casa Civil, nesta quarta-feira, dia 11, o texto de um decreto para regular o uso da força por policiais em todo o país. Essa é a primeira etapa do processo para estabelecer regras para o tema. Isso já vinha sendo discutido no âmbito federal e também tem a ver com aquela proposta de emenda constitucional. Você que segue o nosso canal sabe do que eu estou falando. A proposta de emenda constitucional sobre segurança pública, o famoso SUSP, né, que o governo federal pretende colocar na Constituição. Isto é uma decorrência daquilo também já. Se os senhores pensarem bem, é uma decorrência daquilo. Onde o governo federal vai centralizar muitas ações governamentais para combater o crime, o chamado crime organizado ou não. Bom, essa é a primeira etapa do processo para estabelecer regras para esse tema de uso de força por policiais em todo o país. Segunda grande coisa é que este decreto também, embora esteja sendo estudado há algum tempo, eu até tenho já vídeos sobre isso, sobre esse estudo preliminar no nosso canal, ele obviamente vem também no momento em que nós vemos notícias por aí a respeito de violência policial, né? Recentemente nós vimos em São Paulo acontecer isso. Tivemos 2 ou 3 policiais rodoviários federais condenados pela morte de um cidadão lá no Nordeste, né? Enfim, então isto aqui vai mais ou menos responder a essa ideia de como proceder, como regular o uso da força por policiais de todo o país, relembrando que depois que o decreto estiver sendo usado, aí
A sanção, quer dizer, para quem não fizer o dever de casa, não vai receber dinheiro, não vai receber as verbas governamentais, para ficar bem claro. Bom, como é um decreto, esse texto deve ser analisado primeiro pela Casa Civil e depois assinado pelo atual mandatário, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não tem data para ocorrer, porque esse estudo e esse decreto, essa minuta de decreto, está na Casa Civil, para a Casa Civil examinar. Lá se examina constitucionalidade também, lá se examina pertinência política da matéria, enfim, uma série de coisas, porque o decreto é um ato privativo esse decreto aqui também, né? Privativo do presidente da República. Isto é, o Congresso não vota, tá bom? O G1, que é de onde eu estou tirando a notícia, teve acesso ao texto que fala em disciplinar o uso de, vou usar um outro termo, evidentemente, para você entender, né? De instrumento de trabalho, então, para disciplinar o instrumento de trabalho e instrumentos não letais, que a gente chama lá. O uso de algemas, as buscas domiciliares e pessoais. Essas buscas domiciliares e pessoais são conhecidas no popular como baculejo ou enquadros, e a atuação dos policiais penais também dentro dos presídios. Veja que isso vai longe, né? Não é só para atuação nas ruas, não. No entanto, o decreto não traz as diretrizes detalhadas, porque a ideia do decreto, como a gente já viu no início, é trazer essa tarefa de disciplinar melhor a situação para o Ministério da Justiça. Aqui vai um detalhe. Essa história de centralizar num órgão só é boa, porque daí fica mais fácil de você colocar as políticas funcionando, políticas públicas desse importante segmento que é a segurança pública funcionando, mas por outro lado podem ser ruins a depender de quem é o titular da pasta. Sim, porque há governos e governos, né? Os governos vão se sucedendo. Este que está no poder um dia vai passar, depois vem outro, assim como nós já tivemos outros anteriores. E aí esse poder, que é interessante, na mão do ministro da Justiça, não sei. Essa é a minha percepção de plano. Claro, precisaríamos estudar isso mais detalhadamente. Bom, mas esse projeto de decreto apresenta princípios gerais e prevê que o detalhamento será publicado posteriormente pelo Ministério da Justiça, possivelmente por meio de uma portaria num prazo de até 90 dias após o decreto entrar em vigor. Na prática, o decreto dará poderes à pasta comandada atualmente por Lewandowski para criar normas sobre esses temas. As diretrizes não serão impostas aos estados e ao Distrito Federal que comandam as polícias militares, as polícias civis e as polícias penais. Quer dizer, não é imposta, pero, escute só a diferença agora. Mas está previsto que o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para as ações que envolvam o uso da força pelos órgãos de segurança pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, escute bem, municípios, está escrito aqui, está condicionado à observância do estabelecido neste decreto, entre aspas, porque isso faz parte do texto do decreto. O texto também prevê que o Ministério da Justiça crie um Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força. Será um grupo com participação da sociedade civil que vai monitorar e centralizar dados sobre os números e mortes causados por policiais e sobre mortes de policiais também. Enfim, toda essa estrutura que envolve o combate à criminalidade. Toda essa estrutura que, por fim, acaba acontecendo em morte de policiais e também de não policiais. A proposta de texto para regular o uso da força estava em análise do Ministério da Justiça desde setembro. O seu envio à Casa Civil vem na esteira de episódios recentes da violência policial, como nos casos de um homem jogado de uma ponte por um policial militar em São Paulo, de uma mulher idosa agredida na garagem de casa.
Então, basicamente é isso. Eu vou deixar o link ali embaixo para você dar uma olhada, porque depois tem uma série de coisas interessantes. Enfim, os detalhamentos estão aí. A notícia é essa. Eu, particularmente, vejo com bons olhos essa organização para não ficar coisa mal explicada e mal gerenciada. Afinal de contas, segurança pública é um dever do Estado que o cidadão precisa ter em seu favor e não contra ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo grande ponto, a pessoa que é o agente público, naquele momento também precisa ter seus direitos e garantias assegurados. É importante também, é por isso que eu acho que se nós fizermos uma regra clara sobre o uso da força, vai ser legal. Tem um ou outro ponto, como eu já disse aqui, que talvez não se encaixem, mas vamos ver na prática o que vai acontecer. O importante aqui é a notícia. Então, você já sai bem informado, bem informada, você que trabalha com segurança pública, sobre os passos a respeito do decreto que vai regular o uso da força pelas polícias por aí. Valeu? É isso, muito obrigado. Deixe seu like e o seu comentário, me propague nas suas redes sociais e, claro, inscreva-se no nosso canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau.